Olá, sou Paulo Barcelos. Sejam bem-vindos, cursistas. Dando sequência aos estudos sobre a disciplina Higiene no Trabalho, vamos iniciar agora a nossa terceira videoaula, que será referente ao conteúdo das páginas de 53 a 94 do caderno didático, e falaremos um pouco sobre temperaturas extremas, frio. Vamos falar sobre a exposição ocupacional ao frio e seus efeitos no organismo, normas aplicáveis e limites de tolerância e medidas de controle. Introdução à radiação, classificação das radiações e tipos de radiações. Radiações ionizantes, exposição à radiação ionizante e seus efeitos, limites de tolerância e normas aplicáveis, avaliação quantitativa, áreas classificadas e medidas de controle. Radiações não ionizantes, normas aplicáveis, radiação ultravioleta, radiação infravermelha, laser, radiação de micro-onda e radiofrequência. Pressões anormais. Trabalho sob condições hiperbáricas, efeitos da pressão atmosférica no organismo, medidas de controle, câmaras hiperbáricas de recompressão e terapêutica. Iluminação. Conceitos gerais. Iluminação não é agente físico. Tipos de iluminação e outros conceitos importantes, índice de refletância das cores e normas aplicáveis. Avaliação do iluminamento, equipamentos de medição, técnicas de medição e avaliação conforme a NBR 5413. A exposição ocupacional ao frio pode ser observada em vários locais. Indústria alimentícia, fabricação de sorvetes, frigoríficos e outros. Assim como o calor intenso, o frio também provoca inúmeras alterações no organismo, e a exposição de trabalhadores a essas condições pode levar a doenças sérias. Quando a temperatura corpórea aumenta, acontece uma vasodilatação. Mas no frio, o mecanismo é a vasoconstrição, pois o objetivo é reduzir as perdas de calor e o fluxo sanguíneo é diminuído numa razão diretamente proporcional à queda da temperatura. Se a temperatura corpórea ficar abaixo de 35 graus centígrados, ocorre uma diminuição gradual de todas as atividades fisiológicas, caindo a pressão arterial, a frequência dos batimentos cardíacos e diminuindo o metabolismo interno. Com isso, o corpo tentará compensar as perdas por meio de tremores, como tentativa de produzir calor pela atividade muscular. Se as perdas de calor continuarem em função da baixa temperatura, ao atingir a temperatura interna de 26 graus centígrados, o mecanismo termorregulador localizado no hipotálamo é reprimido, caminhando para um estado de sonolência e coma, determinando um quadro de hipotermia. Além da hipotermia, vários outros estados patogênicos, conhecidos como lesões do frio, podem afetar nosso organismo. Dentre essas lesões, podemos citar enregelamento dos membros, que pode levar à gangrena, que é o apodrecimento do tecido, e amputação dos mesmos. Pés de imersão, quando os trabalhadores permanecem com os pés umedecidos ou imersos em água fria por longos períodos, provocando estagnação do sangue e paralisação dos pés e pernas. Ulcerações do frio. Feridas, bolhas radiadoras e necrose poderão ocorrer devido à exposição ao frio intenso. Além disso, temos que lembrar que o frio interfere na eficiência do trabalho e aumenta a incidência de acidentes, além de desencadear inúmeras doenças reumáticas e respiratórias. O anexo 9 da NR15, que trata do agente físico frio, diz o seguinte: as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares que exponham os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada em local de trabalho. Na nossa relação com outras normas regulamentadoras, é importante destacar que na avaliação de agentes ambientais, sejam físicos, químicos ou biológicos, a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, define que na ausência de limites estabelecidos pela NR15, podemos utilizar como referência os limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH, que publica anualmente um manual contendo os limites de tolerância de diversos agentes ambientais, o qual pode ser adquirido no site da ACGIH, disponível em www.acgih.org. Como o manual original está em inglês, é possível comprar a tradução realizada pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a ABHO,
através do link www.abho.org.br. Neste livreto estão contidos mais de 700 limites de exposição para agentes químicos e agentes físicos e mais de 50 índices biológicos de exposição, cobrindo mais de 80 substâncias. Algumas medidas de controle. A climatização consiste na exposição gradual de trabalhadores a ambientes frios para sua adaptação. Vestimentas de trabalho e EPIs. É necessário que o isolamento do corpo proporcionado pela vestimenta de trabalho seja satisfatório e que a camada de ar compreendida entre a pele e a roupa elimine parcialmente a transpiração para se ter uma troca regular de temperatura. Além das vestimentas, é necessário proteger as extremidades do corpo. Logo, é indicado usar botas, luvas, capuz, entre outros, visando proteger pés, mãos e cabeça. Limitação do tempo de exposição. Quando a exposição ao frio é intensa, é necessário que o trabalhador intercale períodos de descanso em local termicamente superior ao local frio, para manter uma resposta termorreguladora adequada do corpo humano. Para isso, devem ser considerados os limites de tolerância propostos nas normas vigentes. Exames médicos. Os exames médicos admissionais devem levar em consideração a exclusão de diabéticos, fumantes, alcoólatras que tenham doenças articulares ou vasculares periféricas. Nos exames médicos, deve-se atentar para o diagnóstico de vasculopatias periféricas, ulcerações térmicas, dores articulares, perda de sensibilidade, pneumonias e infecções das vias aéreas superiores. Educação e treinamento. Todo trabalhador que executar atividades sob frio intenso deverá ser instruído sobre os riscos da sua atividade, orientado e treinado quanto ao uso das proteções adequadas e as rotinas de trabalho. Mesmo sem se dar conta, o homem sempre conviveu com a radioatividade e com as radiações eletromagnéticas. Na superfície terrestre podem ser detectadas energias provenientes de raios cósmicos, de estrelas, de outros planetas, galáxias e da radiação solar ultravioleta, UV, radiação visível, a luz, e infravermelha, IV. Os átomos radioativos estão presentes no meio ambiente, nos nossos alimentos e no nosso organismo. No solo existem elementos radioativos naturais, radioisótopos, encontrados nas rochas, como urânio 238, o 238, o urânio 235, o tório 232 e o rádio 226. Nos vegetais também pode ser detectada a radioatividade. As plantas, em geral, contêm carbono 14, que é um isótopo que serve para medir idades muito antigas de plantas. A batata, por exemplo, contém potássio 40. No nosso sangue e nos ossos encontramos componentes naturais radioativos, como o potássio 40, o carbono 14 e o rádio 226. Já por outro lado, graças aos avanços tecnológicos, o homem tem manipulado as fontes artificiais e naturais de radiação, raio-x, que podem provocar determinados efeitos biológicos ao organismo. Você sabe qual a diferença entre radiação eletromagnética e radioatividade? A radiação é uma forma de energia que se propaga através do espaço, como partículas ou como ondas eletromagnéticas variáveis em tempo e espaço, que viajam no ar à mesma velocidade da luz. Já a radioatividade é a propriedade que certos elementos químicos de elevado peso atômico, como o tório, rádio, urânio e outros, têm de emitir espontaneamente energia e partículas subatômicas, que são as partículas alfa, beta, neutrinos e raios gama. O que diferencia uma radiação da outra são as variações do nível de energia, no comprimento de onda e na frequência da radiação. Segundo seu efeito fisiológico no organismo e dependendo de sua frequência e energia, as radiações classificam-se em radiações eletromagnéticas ionizantes e radiações eletromagnéticas não ionizantes. As radiações ionizantes são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, que possuem grande poder de ionização. Possuem energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos constituintes da matéria, podendo gerar rupturas de ligações moleculares e, consequentemente, a alteração em nível celular, DNA, ação mutagênica. Nesse tipo de radiações estão as radiações alfa,
beta, gama, os raios X e radiação de nêutrons. Elas produzem, enquanto fenômeno físico, a ionização da matéria. Radiações não ionizantes são ondas eletromagnéticas de menor energia e menor frequência quando comparadas às radiações ionizantes. Portanto, as radiações não ionizantes não possuem a energia necessária para produzir a perda do átomo, ou seja, são radiações cuja energia é insuficiente para ionizar a matéria sobre a qual incide. Entretanto, não podemos menosprezá-las, pois também acrescentam risco significativo à saúde do ser humano. Neste grupo estão as ondas de rádio e televisão, as micro-ondas, a radiação infravermelha, o laser e a radiação ultravioleta. Em função das consequências adversas da exposição à radiação ionizante, existe o princípio da proteção radiológica, que consiste em evitar todas as exposições desnecessárias à radiação. De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, é preciso controlar a exposição às radiações ionizantes do público e dos trabalhadores envolvidos na atividade. Dessa maneira, devemos obedecer aos seguintes princípios básicos. Princípio da justificação. Nenhuma prática de trabalho envolvendo exposição à radiação ionizante deve ser adotada a menos que produza benefícios suficientes aos indivíduos expostos ou à sociedade, capazes de compensar o dano causado. Princípio da otimização. O projeto, o planejamento do uso e a operação de instalações e de fontes de radiação devem ser feitos de modo a garantir que as exposições sejam tão reduzidas quanto possível, levando-se em consideração fatores sociais e econômicos. Princípio da limitação de dose. As doses individuais de trabalhadores e de indivíduos não devem exceder os limites anuais de doses equivalentes estabelecidos na norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os limites de tolerância para radiações ionizantes são estabelecidos no anexo 5 da NR15. Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante são os constantes da norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, NN 3.01, Diretrizes Básicas de Radioproteção, de julho de 1988, aprovada em caráter experimental pela Resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear, número 12/88, ou aquela que venha substituí-la. A norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear estabelece que a avaliação da radiação ionizante deve ser feita pelo método quantitativo e determina a implantação de um programa de monitoramento individual e diária. Para as medições diárias, utiliza-se o contador Geiger e, para o monitoramento individual, os dosímetros de filme. Quando não for possível realizar o monitoramento individual, recomenda-se que a avaliação ocupacional tome como base os resultados obtidos nas medições diárias. A norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, NN 3.01, também estabelece, para fins de gerenciamento de proteção radiológica, que áreas de trabalho com radiação ou com material radioativo devem ser classificadas em áreas controladas, áreas supervisionadas ou áreas livres. Uma área deve ser classificada como controlada quando for preciso adotar medidas específicas de proteção e segurança para garantir que as exposições ocupacionais estejam em conformidade com os requisitos de otimização e limitação da dose, bem como prevenir ou reduzir a magnitude das exposições potenciais. Essas áreas devem estar sinalizadas com o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado de um texto que descreve o tipo de material, equipamento ou uso relacionado à radiação ionizante. Já as áreas classificadas em supervisionadas são aquelas que, embora não requeiram a adoção de medidas específicas de proteção e segurança, devem ter as condições de exposições ocupacionais reavaliadas regularmente, com o objetivo de determinar se a classificação continua adequada. Da mesma forma que para os outros agentes, as medidas de controle da radiação ionizante podem ser realizadas por meio de medidas coletivas, administrativas e no trabalhador. Algumas medidas de controle da radiação ionizante são: blindagem das fontes de radiação ionizante,
uso de barreiras ou paredes revestidas com chumbo, controle de distância entre o trabalhador e a fonte, isolando e sinalizando as áreas, limitação do tempo de exposição em área controlada, monitoramento individual de todos os trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação ionizante. As mulheres ocupacionalmente expostas, em caso de gravidez, tão logo tomem conhecimento, devem comunicar ao seu empregador. Controle médico de todos os trabalhadores ocupacionalmente expostos. Como já vimos, as radiações não ionizantes são aquelas que possuem menor energia, mas por isso não são menos importantes, pois também oferecem muitos riscos ao trabalhador. O anexo 7 da NR15, que trata das radiações não ionizantes, diz o seguinte: para os efeitos dessa norma, são radiações não ionizantes as micro-ondas, ultravioletas e laser. As operações ou atividades que expõem os trabalhadores às radiações não ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência do laudo de inspeção realizada no local do trabalho. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores às radiações da luz negra, ultravioleta, na faixa de 400 a 320 nanômetros, não serão consideradas insalubres. Então, como o anexo 7 da NR15 não estabelece limites de tolerância para as radiações não ionizantes, a NR9 nos permite adotar os limites da ACG-IH, que é o comumente utilizado como referência em higiene ocupacional. Agora, uma curiosidade. O laser não é outra radiação, mas sim outra forma de emissão das radiações conhecidas. Por essa razão, ele não aparece no espectro não ionizante de forma individualizada, pois qualquer radiação do espectro pode, em princípio, ser emitida na forma de laser, luz, infravermelho, micro-onda e ultravioleta. A luz de uma fonte laser é monocromática, ou seja, tem um único comprimento de onda. A diferença entre a luz comum e o laser, que é uma luz estimulada, é que na luz comum os fótons são emitidos aleatoriamente em vários comprimentos de onda, enquanto no laser todos os fótons são emitidos simultaneamente e em um único comprimento de onda. Os raios laser são classificados de acordo com seu potencial de provocar danos biológicos à saúde. Assim, são divididos em 5 classes. Classe 1 é composta de lasers que não emitem radiação em níveis considerados perigosos. Classe 1A é composta de lasers com limite superior de energia de 4 mW e não devem ser olhados diretamente. Classe 2, composta de lasers visíveis de baixa energia, com limite superior a 1 mW. Classe 3A é composta de lasers de energia intermediária e são perigosos, se olhados de frente. Os apontadores a laser se encaixam nessa classificação. Classe 4, composta de lasers de alta energia, os contínuos de 500 mW e os pulsados de 10 joules por centímetro quadrado. Há risco para a visão diretamente ou refletidos. Novamente, o anexo 7 da NR15 determina para fins de caracterização de insalubridade devido à radiação laser a avaliação qualitativa da exposição ocupacional. Já a ACG-IH recomenda limites de tolerância que são estabelecidos em função do comprimento de onda, da intensidade da radiação laser e do tempo de exposição. A ACG-IH recomenda também limites específicos para exposição ocular e na pele. Porém, como grande parte dos raios laser tem um rótulo fixado pelo fabricante, descrevendo sua classe de risco, normalmente não há necessidade de realizar a avaliação quantitativa. Nesses casos, não é preciso determinar a irradiância para compará-la com os limites de tolerância da ACG-IH. Como medidas de controle para o laser, as exposições perigosas podem ser minimizadas com a aplicação de medidas apropriadas a cada classe de risco. Assim, o fabricante do laser deve fornecer sua classe por meio de sinalização com advertência do risco. Em qualquer classe, deve-se sempre evitar a exposição direta do olho ao feixe de laser. Os feixes de laser devem ser totalmente protegidos em seu trajeto e, quando isso não puder ser feito, deve-se definir a área controlada e sinalizá-la. Não se deve abrir mão do treinamento do operador.
principalmente na classe 4, e deve-se fornecer a ele procedimento escrito para a operação do laser, especialmente durante a emissão do feixe. Deve-se também limitar a presença de pessoas em áreas controladas, e os EPIs recomendados são óculos com fator de proteção adequado, roupas apropriadas e barreiras para a proteção dos raios laser, em especial na classe 4. A exposição à radiação de micro-onda e de radiofrequência pode provocar efeito térmico quando absorvida pelo corpo. O maior risco ocorre quando a absorção é feita pelos olhos ou pelo cérebro. Novamente, temos o anexo 7 da NR15, que determina que a avaliação da insalubridade decorrente da radiação de micro-onda seja avaliada por inspeção realizada no ambiente de trabalho, ou seja, avaliação qualitativa. Existem limites de exposição definidos pela ACG/IH, que pretendem limitar o aquecimento por absorção para as exposições ocupacionais, mas não eliminá-lo. A avaliação dessas radiações é bastante complexa e requer instrumentação específica. Entre as medidas de controle das radiações de micro-onda e radiofrequência, podemos destacar: as fontes de produção devem ser blindadas de forma a evitar o escapamento para o ambiente, e as possíveis aberturas, como nos fornos de micro-ondas, devem ser seladas. Na operação de um forno, o operador não deve permanecer com a porta aberta e nem colocar o rosto na abertura da porta. Deve-se controlar a distância da fonte de micro-ondas para reduzir a exposição. Utilizar roupas de proteção para a pele e para os olhos. Controle médico. No desenvolvimento de suas atividades, os trabalhadores sofrem influência da pressão atmosférica. Em grande parte das atividades, a pressão de trabalho é atmosférica ou próxima dela, pois no Brasil não existem muitos locais de altitudes elevadas. Mas algumas atividades expõem os trabalhadores a pressões acima do normal. São as chamadas condições hiperbáricas, como em trabalhos de mergulho e em tubulões pressurizados. De acordo com o anexo 6 da NR15, que trata do trabalho sob condições hiperbáricas, tubulão de ar comprimido é uma estrutura vertical que se estende abaixo da superfície da água ou solo, através da qual os trabalhadores devem descer, entrando pela campânula, câmara, para uma pressão maior que a atmosférica. Os tubulões são indicados para fazer fundações onde há a presença de água, exigência de grandes profundidades e existência de perigo de desmoronamento das paredes. Já um mergulho comercial subdivide-se em dois grupos, o mergulho raso e o mergulho profundo. O mergulho raso é aquele que se realiza até a faixa dos 50 metros de profundidade. Normalmente, utiliza-se o ar comprimido como mistura respiratória fornecida através de equipamento autônomo ou dependente, quando interligado à superfície. O mergulho profundo é aquele cujas atividades realizadas ultrapassam a barreira dos 50 metros, caso em que as operações necessitam não apenas da utilização de misturas especiais, como LOX, hélio e oxigênio, mas de todo um suporte e monitorização dado pela superfície. Até a profundidade de 130 metros, realiza-se o chamado mergulho de intervenção. A partir deste limite, até a profundidade máxima de 320 metros, a alternativa são os mergulhos de saturação. O mergulho de saturação é a atividade de mergulhador profissional em alta profundidade, como o do mergulhador de plataforma submarina de exploração de petróleo, que emerge a mais de 300 metros de profundidade para manipular válvulas nos oleodutos ou fazer reparos nos equipamentos. Os riscos das atividades realizadas sob condições hiperbáricas estão relacionados com o momento de compressão e descompressão do trabalhador. Durante o processo de compressão, o aumento da pressão, o sangue passa a absorver mais partículas de gases, oxigênio e nitrogênio, que ficam dissolvidos no sangue. Com a diminuição da pressão, a descompressão, essa solubilidade de gases vai diminuindo. Logo, se a descompressão for feita muito rapidamente, os gases tentarão sair bruscamente do corpo, causando dores, ruptura dos alvéolos, penetração do ar na corrente sanguínea e até mesmo a morte por embolia. Dessa forma, o trabalhador precisa ser pressurizado e despressurizado de forma gradual, em estágios, para equilibrar a pressão dos gases de seu corpo com o ambiente externo. A descompressão rápida pode gerar também ruptura da membrana timpânica
hemorragia dos seios sinusais da face, dores abdominais pela expansão dos gases no intestino, dores de dente provocadas pela expansão dos gases presos entre os dentes, dores em articulações, tonturas, confusão, funcionamento cerebral anormal, fraqueza, formigamento, fadiga aguda, erupção na pele e paralisia no caso da expansão dos gases atingir a parte central do sistema nervoso. Esses sintomas ocorrem principalmente nas atividades de mergulho. O anexo 6 da NR15 estabelece critérios para o planejamento das compressões e descompressões como medidas de controle. Neste anexo, existem diversas tabelas de descompressão para os mais variados períodos de trabalho em função da pressão, no caso de trabalho sob ar comprimido, e tabelas em função da profundidade do tempo para os mergulhadores. Além da descompressão gradual e em estágios, outra medida de controle importante são os exames médicos que devem ser pré-admissionais e periódicos. Antes de iniciar a jornada de trabalho, os trabalhadores deverão ser inspecionados pelo médico de forma que não será permitida a entrada em serviço dos trabalhadores que apresentarem sinais de afecções das vias respiratórias ou outras moléstias. O extinto anexo 4 da NR15 considerava a iluminação como um agente físico e também uma condição de insalubridade. Entretanto, com a atualização das normas regulamentadoras, a iluminação deixou de ser uma condição de insalubridade e se tornou uma condição de conforto. Hoje, a iluminação é considerada um agente ergonômico, que é regido pela NR17, que trata de ergonomia. Sendo assim, no mapa de risco, o risco decorrente de iluminação inadequada deve aparecer com a cor amarela, risco ergonômico, e não com a cor verde, risco físico. Apesar da mudança ter ocorrido em 1990, muitas pessoas ainda pintam esse risco com a cor errada no mapa de risco. Também em virtude dessas mudanças, alguns profissionais ainda vinculam o estudo da iluminação com a higiene do trabalho, apesar dela ser um tópico da disciplina de ergonomia, relacionado ao estudo do conforto ambiental. Mas como muitos dos profissionais da ergonomia são fisioterapeutas, eles enfatizam mais os assuntos voltados à biomecânica e deixam de tratar da iluminação. Logo, esse tópico continua sendo explicado por alguns higienistas ocupacionais, e por essa razão é que estudaremos a iluminação nessa disciplina. Porém, você deve ter sempre em mente que iluminação não é risco físico, e sim ergonômico. Na segurança do trabalho, a preocupação que devemos ter em relação à iluminação é quanto à sua ação nos pontos de trabalho, ou seja, devemos verificar se os níveis de iluminamento para os pontos de trabalho estão de acordo com o que as normas estabelecem para as atividades realizadas nestes locais, de forma que não haja excesso ou falta de iluminamento. É importante observar que o excesso de iluminamento, também chamado de ofuscamento, tanto quanto a falta, podem muito influenciar sobre as atividades do trabalhador, causando-lhe dor de cabeça, forçamento da vista, cansaço mental e visual, queda da produtividade, maior risco de acidentes e algumas doenças, como, por exemplo, cataratas, devido ao excesso de iluminamento. Dessa forma, a NR17 estabelece que em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. Algumas definições. Iluminação natural é a iluminação feita pela luz solar que atravessa vidraças, portas, janelas e telhas de vidro, dentre outros materiais. A iluminação artificial é a iluminação feita por lâmpadas elétricas que podem ser, dentre outras, fluorescentes, incandescentes, de mercúrio, de sódio, de LED. A iluminação artificial pode ser geral ou suplementar. Iluminação geral é aquela que ilumina todo o local de trabalho, não objetivando uma única operação. Está geralmente afastada dos trabalhadores, como é o caso das lâmpadas ou luminárias colocadas no teto. Iluminação suplementar é aquela que, além da iluminação existente no local, é colocada próxima ao trabalhador, com o objetivo de melhorar a iluminação de uma operação, como luminárias de mesa. A iluminação pode ser classificada ainda como iluminação direta, onde o fluxo luminoso é dirigido diretamente para a superfície, iluminação semidireta, onde o fluxo luminoso é obtido pelo direcionamento da lâmpada e parte do reflexo do teto, paredes e maquinaria. Iluminação semi-indireta,
A maior parte do fluxo luminoso é transmitida da reflexão do teto e das paredes. Difusa, decorrente do uso de lâmpadas difusoras. As cores têm grande influência na iluminação, pois algumas delas possuem grande capacidade de refletir luz, como a cor branca, enquanto outras a absorvem mais do que as refletem, como a cor preta. Assim, existe um índice que mede essa capacidade de refletância, chamado de índice de refletância das cores. É importante o conhecimento desse índice, pois as cores das paredes do local de trabalho irão influenciar diretamente na avaliação do iluminamento. A NR17, em seu item 17.5.3.3, define que os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos pela NBR 5413. O luxímetro é o equipamento empregado na avaliação do iluminamento. Ele possui uma fotocélula que deve estar corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência, conforme estabelece a NR17. Durante a medição, a luz incide sobre a fotocélula, que funciona como um sensor. O estímulo gerado por este sensor é lido pelo medidor, que fornece, então, o nível de iluminância na unidade de medida, lux. Para obter uma leitura correta dos níveis de iluminamento, algumas técnicas de medição devem ser obedecidas. O instrumento deve ser calibrado periodicamente por empresa idônea, para garantir a confiabilidade da medição. A célula fotoelétrica deve ser exposta à luz por 5 ou 15 minutos antes de se iniciar o trabalho, para que o equipamento possa estabilizar. A fotocélula deve ficar paralela à superfície onde se desenvolve a tarefa visual. O operador não deve criar sombras sobre a fotocélula e deve se posicionar de forma a não interferir na leitura. As leituras devem ser feitas na pior situação, ou seja, em dias nublados ou em dias ensolarados, caso haja muita reflexão de luz sobre os campos de trabalho, ou em ambientes sem interferência de luz solar, para serem consideradas no levantamento as piores condições de iluminamento. Quando existirem atividades no ambiente analisado, as medições deverão ser realizadas à noite. A NR17 define que, quando não puder ser definido o campo de trabalho, este deverá ser um plano horizontal a 0,75 metros do piso, de forma que a leitura deverá ser realizada nessa posição. Como não podemos colocar todo o conteúdo da norma NBR 5413 nesta aula, cabe a você, estudante, consultá-la na sua integridade. No caderno didático, na página 90, temos um exemplo resolvido com todos os detalhes e tabelas utilizadas na verificação de iluminamento de uma sala de usinagem de alta precisão. Leia atentamente o material e preste atenção nos procedimentos, depois não deixe de realizar todas as atividades de aprendizagem. Isso ajudará na assimilação de todo o conteúdo estudado. Assim, fechamos nossa terceira aula da disciplina Higiene do Trabalho. Espero que vocês tenham gostado e lembro que o conhecimento deve ser sempre ampliado com busca em outras fontes. Um forte abraço e até a próxima.